Será que vale a pena trocar um salário fixo pelo trabalho online? O salário fixo ele ainda é visto como sinônimo de segurança. Mas será que vale a pena arriscar ele para começar no mercado digital? Será que ele realmente entrega o que mais importa pra gente no trabalho? O estudo Work Monitor 2025 entrevistou várias pessoas no Brasil para entender o que realmente pesa na hora da pessoa ficar ou sair do emprego. E aí a gente resolveu pegar os principais pontos da pesquisa para trazer aqui para você um comparativo entre o CLT e o trabalho no mercado digital. No final, a ideia não é dizer para você qual que é o melhor caminho, qual que é o pior, mas te trazer aqui uma reflexão para te dar mais clareza sobre qual caminho faz mais sentido você seguir na sua vida. Bom, e se você não me conhece, eu me chamo Henry de Paiva, eu sou sócio de 4 negócios digitais, eu tenho mais de 18 mil alunos e sou especialista em ajudar as pessoas a entrarem no mercado digital. Porém, eu prometo para você que nesse vídeo eu vou ser bem imparcial e analisar as coisas como elas devem ser analisadas para te explicar como que funciona o mercado, como é que a gente pode fazer esse comparativo CLT versus trabalho digital. E aí com isso eu espero que você faça uma reflexão interessante para realmente entender se o mercado digital é para você, se não é, se é melhor você continuar no CLT, enfim. Então bora pro conteúdo. Primeiro ponto da pesquisa que eu queria trazer é sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E 92% dos brasileiros, de acordo com a pesquisa, consideram esse como o fator mais importante no trabalho. E aí aqui a gente precisa fazer uma análise, né? Quando a gente fala do CLT, a gente está falando ali de um cenário onde você tem um horário bem definido. E em tese, isso até deve, em teoria pelo menos, né, ajudar para que você consiga ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mas isso é na teoria, né? Porque na prática, sendo muito sincero, o que a gente vê é que a gente tem muita demanda no trabalho ali no dia a dia como CLT, e aí como consequência disso a gente acaba perdendo um pouco desse equilíbrio, porque a gente acaba tendo que ficar até mais tarde para trabalhar, ou acaba, enfim, tendo alguns problemas que acabam invadindo um pouco do nosso lado pessoal. Então às vezes é meio complicado a gente ter esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional quando a gente tem esse desequilíbrio acontecendo. Em contrapartida, o digital ele te dá uma liberdade muito grande para que você consiga construir sua própria rotina. Ele não tem meio que horário fixo, você define os seus horários e você consegue ter a liberdade para que às vezes, sei lá, você meta uma academia no meio do dia, para que você consiga pegar um dia e ficar off, enfim. O problema é que o excesso de liberdade, ele também pode te atrapalhar, porque sem organização tudo pode virar um caos, né? Se você não consegue se organizar e se comprometer a fazer o que precisa ser feito, você vai começar a ter problemas com clientes que vão querer começar a cancelar os serviços que você faz, ou então você começa a ter alguns tipos de estresse com as pessoas que trabalham com você diretamente e você começa a ter problema. Então assim, de um lado é mais fácil, na minha visão, você ter um equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional. Só que de outro lado, o excesso de liberdade, ele pode sim, né, te dar algum estresse, te dar algum problema se você não souber se organizar para lidar com ele. Então é por isso que quando você trabalha dessa maneira, é fundamental você ser extremamente organizado. Um profissional que trabalha online é organizado e faz o que precisa ser feito, ele consegue aproveitar esses benefícios, na minha opinião, de uma melhor forma. Mas se você não consegue se organizar, às vezes você pode ter um cenário onde o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é mais complicado do que um CLT. Então acho que é uma questão para você refletir, né? Você conseguiria se organizar? Você acha que dá conta de trabalhar dessa maneira? Então beleza, talvez o digital seja melhor, mas se não consegue, talvez o CLT seja uma boa. O segundo ponto é sobre flexibilidade. 83% dos brasileiros valorizam a flexibilidade sobre horários e 67% sobre o local de trabalho. E aqui a realidade do CLT ela é bem complicada, né? Porque em termos de horário é bem complicado se encontrar um emprego que tem essa flexibilidade. A maioria dos empregos tem um horário fixo definido e você tem que cumprir. E às vezes você acaba fazendo até além daquele horário. E em termos de flexibilidade local de trabalho, de você poder trabalhar ali no escritório, ou de casa, ou de outros lugares do mundo, também é bastante complicado. Não é que não existe, eu sei que existe, tá? Eu tô generalizando mesmo. A maioria dos empregos vai ser bem restritiva em termos de onde que você pode trabalhar e qual que é o horário que você deve fazer. Já no digital, isso daqui é a base do modelo digital, né? Então você costuma ter muita liberdade de horário. Então, por exemplo, eu funciono melhor trabalhando de madrugada, trabalho de madrugada. Eu funciono melhor trabalhando no fim de semana, trabalho fim de semana. Eu quero trabalhar de segunda a sexta, 9 a 6, trabalho de segunda a sexta, 9 a 6. É uma decisão sua, né? E de onde você vai trabalhar também, se você vai trabalhar da sua casa, se você vai, sei lá, alugar um escritório e trabalhar do escritório, se você vai para um cowork, para um café, se você vai trabalhar viajando, cara, sinceramente é você que vai decidir. Ninguém vai ficar em cima de você, implicando porque você está em outro lugar, enfim, isso aí vai ser uma decisão sua. Então acho que nesse caso aqui, o digital, ele tem uma ampla vantagem. Terceiro ponto interessante da pesquisa é sobre a sensação de pertencimento que as pessoas têm na empresa. E aí 54% dos brasileiros já deixaram o emprego porque não sentiam que pertenciam àquela empresa, àquela organização. Aqui, quando eu vou falar do CLT, eu acho que tem um ponto super positivo, que é o fato de que você está ali no dia a dia, presencialmente, trocando com as pessoas e tudo mais, é mais fácil você viver a cultura da empresa e você ter essa sensação de pertencimento. É óbvio que
se a empresa tiver uma cultura ruim, você vai ter exatamente o efeito contrário, né? Mas se você tem um ambiente de trabalho bacana, uma cultura interessante, poxa, a tendência é que você tenha uma sensação de pertencimento, sim. Já no digital, eu vou te falar o seguinte, no início, especialmente no início, é mais difícil você ter essa sensação de pertencimento, porque você tá sozinho, você tá ali solitário, tá pertencendo exatamente ao quê? É você consigo mesmo. Porém, com o tempo, quando você vai se conectando com a comunidade, isso vai começar a acontecer. Então, se você tiver a visão de entender que, cara, existe uma comunidade de pessoas que trabalham online, que trocam entre si, que se encontram em eventos, em cafés ou durante viagens, e você começa a participar disso, ou quando você começa a construir uma equipe, aí eu acho que é natural que você também tenha esse senso de pertencimento e que nesse caso seja até maior. Porque, por exemplo, poxa, construir a minha equipe, cara, é a minha equipe. Você começa a ter uma sensação de pertencimento maior porque é o seu negócio, né? Da mesma maneira, se você tá aí dentro de uma comunidade, por exemplo, de nômades e tudo mais, trocando bastante com a galera, conhecendo as pessoas ali no meio do caminho, eu acho que você vai ter uma sensação de pertencimento maravilhosa. Agora, se você tem dificuldade de trocar com as pessoas e acaba que no início você pode seguir ali um caminho meio solitário, né, por causa disso, aí talvez você tenha um pouco mais de problema. Então, nesse caso, para algumas empresas do CLT, talvez você tenha uma sensação de pertencimento acontecendo de forma mais facilitada do que no digital. Embora, como eu diga, talvez no médio e longo prazo no digital, essa sensação tende a ser ainda maior. Um quarto ponto legal da pesquisa é sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de habilidades. E aí 87% dos brasileiros estão preocupados com o futuro, querem se atualizar, especialmente com relação à chegada da inteligência artificial que está em ascensão, né? Inclusive, 49% já se veem como os principais responsáveis por meio que acompanhar essas mudanças. E aqui no CLT, o que a gente vê? Existem sim empresas que investem, fazem com que você consiga se atualizar por meio de programas de formação e tudo mais, mas sendo sincero, isso é muito mais exceção do que regra, né? A maioria das empresas não tem um programa de formação, de atualização constante e tudo mais, o que acaba por ser um problema para quem quer se atualizar e se manter em dia com relação ao mercado. E no digital a gente vê um cenário um pouco diferente assim. É óbvio que no digital você tem que correr atrás da atualização, mas a questão é que meio que se você não corre atrás da atualização, você fica fora do mercado. Então é como se fosse uma rotina, sabe? Você estudar mais, se manter atualizado, é uma rotina que você tem que ter. Porque se você não tem, você tá fora, sabe? Então você é meio que forçado a ter essa rotina. Então aqui a atualização ela acontece, na minha visão, de maneira mais forte, mais intensa, porque você é meio que obrigado a fazer isso, você não tem muita opção, entende? Mas assim, o lado positivo é, você vai se atualizar, você vai se manter atualizado, porque você precisa fazer isso para se manter vivo no mercado, né? Mesmo que seja forçado, mas as coisas vão acabar acontecendo nesse sentido. Um quinto ponto que a gente tirou da pesquisa é sobre ambiente de trabalho saudável. E aí a pesquisa diz que 53% dos brasileiros já saíram de um emprego por causa de um ambiente tóxico. E aqui no CLT, a gente tem uma complicação, né? Porque você não consegue controlar com quem você trabalha. E muitas vezes você está ali inserido num ambiente que é tóxico, que é complicado, que te faz mal. E aí muita gente até se demite por causa disso. Talvez você já tenha saído de um emprego por causa disso, já tenha passado por isso, né? Enfim. Então aqui é mais complicado para o CLT, para você lidar com esse tipo de situação. No digital é diferente, porque no digital, se você está trabalhando com alguém e você não gosta da pessoa, não gosta de lidar com ela, você simplesmente pega e não trabalha mais com ela. Ah, contratei ela, não gostei? Beleza, não vai mais trabalhar comigo. Ah, tô com um cliente aqui, não curto o cliente? Beleza, cliente, é melhor a gente encerrar o contrato porque não tá legal. Então no digital você tem mais essa liberdade de escolher com quem que você trabalha, como que você trabalha, qual que é o ambiente que você constrói. E aí nesse sentido eu acho que o digital ele tem uma ampla vantagem. E o sexto ponto que a gente tirou da pesquisa é sobre o fator renda, tá? Ele não é o fator considerado mais importante, mas ele continua sendo decisivo na prática, tá? E aí no CLT o que a gente vê? Que o CLT te proporciona previsibilidade. Você já sabe mais ou menos quanto você ganha, você tem uma noção já de quanto você vai ganhar até o final do ano, fica mais fácil você entender o que você pode gastar, com o que você não pode, o que você pode fazer, o que você não pode, enfim. Então ele te dá uma previsibilidade, pode ser muito interessante para que você fique mais seguro. É por isso que muitas vezes a gente associa o CLT à segurança. Eu sei quanto eu vou ganhar, eu sei que eu posso gastar com isso porque eu sei que eu vou ganhar esse salário, né? Isso te dá um fator segurança que é muito diferente do digital. No digital, especialmente no início, é complicado você ter esse fator segurança, porque no início você não tem muitos clientes, você não tem muita estrutura, então é natural que no início talvez você tenha uma inconstância absurda e que inclusive você não tenha grandes rendas, um grande dinheiro saindo aí pra você, entendeu? Porém, a tendência é que no médio e longo prazo, com o teu negócio dando certo no digital e tudo mais, você tem uma renda ainda maior do que no teu emprego, porque no final das contas, por exemplo, quando você vai trabalhar pros outros, você pode até ganhar bem, tá? Embora a gente saiba que a maioria das pessoas não ganha tão bem, você pode ganhar bem. Só que é aquilo, né? Por exemplo, vou vender um site, aí o site custou 50 mil, aí você faz o site, você é a pessoa que faz o site. Só que aí o teu salário no final do mês é 5 mil, 7 mil, sei lá, enfim. Se você vende um site pra você mesmo, porque você é dono do negócio digital, dos 50 mil, óbvio, você tem custos e tudo mais,
mas a maior parte desse valor vai ficar para você, né? Vai ficar um valor completamente diferente. Então, aqui a gente vê um cenário que, assim, no curto prazo, eu diria que ele é menos vantajoso para o digital, mas para quem dá certo e está disposto a correr esse risco no início, né, no médio e longo prazo a tendência é que a recompensa venha. Então, assim, será que vale a pena mesmo você trocar o seu trabalho fixo por um trabalho online? É difícil chegar numa resposta certa. Eu acho que a grande questão aqui é entender se você tem esse perfil de correr um certo risco no início para que você consiga colher os louros depois. Mas lembrando que esse risco ele pode ser completamente mitigado e quase que eliminado por completo se você planejar uma transição para o mercado digital. Você não precisa abandonar o seu emprego para focar 100% no digital. Você pode fazer uma transição, foi o que eu fiz. Você pode começar pensando o seguinte, cara, eu vou me dedicar aqui durante o dia no meu emprego CLT, à noite, finais de semana, vou pensar aqui no meu negócio digital. E aí eu vou aqui dedicar aqui meia horinha por dia, uma horinha por dia, que seja o que eu conseguir, né? E aí quando eu começar a ter uma renda interessante, aí eu abandono meu emprego e foco 100% aqui. Foi o que eu fiz, porque eu não queria abrir mão do meu salário na época, que era um bom salário, queria aí continuar, né, ganhando bem, tendo uma vida legal, e aí comecei no digital, quando eu tava ali meio que ganhando a mesma coisa que eu ganhava no meu emprego, pedi demissão, foquei 100% no meu negócio e ele deslanchou, começou a crescer. Então você pode seguir uma linha parecida se o que você busca é ter mais autonomia, é ter mais liberdade, e se você está disposto, obviamente, a se dedicar para fazer isso acontecer, né? Se esse é o seu caso, com certeza o digital pode ser um excelente caminho, e aí lembrando que você não precisa trocar totalmente o CLT pelo digital, você pode fazer uma transição. E se esse é o seu caso, se você está interessado em fazer uma transição, eu te convido a conhecer a Beta, a minha escola de negócios digitais, que é uma escola onde você consegue aprender serviços de 7 áreas do mercado digital, sendo elas design, social media, edição de vídeos, copywriter, gestão de tráfego pago, gestão de automações e web dev. Você vai aprender os serviços dessas 7 áreas, vai entender também como é que você faz para vender esses serviços no mercado e construir o seu negócio de serviços digitais, um MSD. Dentro da Beta, a gente tem aulas gravadas, mentorias coletivas, temos também um acompanhamento individualizado, fora várias ferramentas, modelos de mensagem, um monte de coisa que a gente te envia para que você consiga vender e construir o seu negócio. O link para você saber mais sobre a Beta está na descrição desse vídeo. Eu te convido a acessar a nossa página. E dentro dessa página você vai ver que tem um botão onde você consegue marcar um horário com uma pessoa do nosso time, que vai te apresentar a escola Beta, vai te falar tudo sobre o assunto, vai tirar suas dúvidas e vai apresentar também as condições de matrícula. Se a Beta for para você, você vai se inscrever e a gente vai te receber aqui de braços abertos. Muito felizes, obviamente, por você estar aí fazendo parte da nossa escola. Então, mais uma vez, convido a conhecer a Beta, o link está na descrição desse vídeo. Se o digital é para você, eu acho que a Beta pode ser uma excelente opção para ser o seu guia dentro desse mercado, tá? Enfim, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você gostou, deixe seu feedback pra gente, escreve um comentário, quero muito saber o que você achou. Pra gente isso é fundamental, pra gente ver se a gente continua produzindo mais vídeos como esse, ou se a gente vai para outros temas, enfim. Deixe também o seu like pra gente saber se você gostou ou não. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque nos próximos dias a gente vai estar postando vários conteúdos para quem quer começar no digital e se desenvolver dentro dele. Combinado? Bom, era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo e no mais, te vejo numa próxima oportunidade, no próximo conteúdo. Até a próxima e fui!